Amém, meus irmãos? Boa noite. Mais uma semana para a gente desfrutar um pouco sobre a semana do alimento diário. Semana rica, assuntos maravilhosos. Amém, irmãos? Senhor Jesus, vamos de fato compartilhar um pouco a respeito de tantas palavras maravilhosas que a gente ouviu ao longo da semana. Amém? Vamos começar essa reunião orando. Todos fechem os olhos, possam sim começar a se interligar ao Senhor nesse momento, invocando o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, pedindo que o Senhor possa falar conosco essa noite. Senhor Jesus, vamos te pedir, Senhor, que essa palavra entre em nossos corações, Senhor. Que essa palavra, Senhor, não seja falada por mim mesmo, Senhor, mas sim o Senhor em mim, Senhor. Que de fato todos possam ouvir e obedecer o teu falar, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor vem nos mostrar, Senhor, quanto precisamos ser obedientes à tua palavra, Senhor, para sermos, Senhor, santificados cada dia, Senhor. Senhor Jesus, para entrarmos em sua glória, Pai, precisamos ser obedientes, Senhor. Por isso, desde já te pedimos, Senhor, derrama a tua unção, Senhor, sobre cada lar, Senhor, que está ouvindo, Senhor, essa mensagem neste momento, Senhor. E que possamos, Senhor, estar em espírito e em verdade, ouvindo o teu falar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Meus irmãos, o título dessa semana é Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Estamos desfrutando da semana 3 do alimento diário. Amém? Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você crê que ao crer no Senhor você entrou no descanso? Então, ao longo da leitura, a gente vai estar podendo nos aprofundarmos um pouco mais sobre esse descanso. Qual é esse descanso? Amém? Senhor Jesus, possamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Hebreus 3, versículo 18 e 19. Hebreus 3, versículo 18 e 19. Amém? Procurando e invocando. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Senhor Jesus, vamos avançar um pouquinho, irmãos, para Romanos 4, versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim sugerirei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Senhor Jesus. Aqui o Senhor é bem claro, né, irmãos, quando ele fala que aqueles que não crerem não vai herdar esse descanso. Senhor Jesus, ele fala aqui, vemos, pois, que não puderem entrar por causa da incredulidade. Então, irmãos, o primeiro passo é crer. O primeiro passo é crer nesse Senhor maravilhoso que fez essa obra redentora, essa obra gigantesca por nós. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é desenvolver essa salvação que a gente já sabemos o passo a passo, apesar de sermos às vezes desobedientes e não querer fazer, que é desfrutar, invocar o Senhor, tentar viver o máximo no Espírito. Esses são alguns dos pilares que o Senhor nos mostra diariamente no viver da igreja para entrarmos nesse descanso, nesse gozo que é o milênio, que é as bodas do Cordeiro. Amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus. E, irmãos, o Senhor, ele quer pessoas que façam a sua vontade, né? O Senhor, ele quer pessoas que cumpram o seu plano da forma que ele exerce, da forma que ele quer. Muitas vezes a gente quer cumprir o plano do Senhor usando o nosso plano. O nosso plano, ele não se encaixa com o plano do Senhor,
pois a vontade do Senhor é perfeita e a nossa não. Amém? Então vamos abrir em 2 Coríntios 1, amém? Procurando, invocando, 2 Coríntios 1. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 1, versículo 9. 2 Coríntios 1, versículo 9. Mais ou menos assim. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Meus irmãos, isso vem nos confirmar que a nossa suficiência não vem de nós mesmos. A nossa suficiência, irmãos, vem de Deus. Devemos confiar nesse Senhor que ressuscita os mortos. Às vezes nós confiamos com o pé atrás, né? Confiamos desconfiando, né? E o Senhor, ele não é o Senhor do muro. O Senhor é o Senhor do sim e do amém. E Ele quer que nós confiemos nesse Senhor. Até porque esse Senhor, Ele ressuscitou o seu Filho, Jesus, dos mortos. Assim também nos ressuscitará dos mortos, nos ressuscitou dos mortos. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos abrir em Hebreus 12, versículo 12. Amém? Hebreus 12, 12. Hebreus 12, 12. Por isso, restabeleci as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O 13. E fazei caminhos retos para os céus, para que não se extravie o que é manco antes que seja curado. Ó Senhor Jesus. Mais uma vez o Senhor aqui, Ele vem nos mostrar o seu plano. O plano de cada um e para cada um. Amém, irmãos? Não podemos, irmãos, vender o nosso direito de primogenitura. Não podemos trocar, irmãos, o nosso direito de primogenitura por algumas lentilhas, né? Assim como Salomão trocou. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor Jesus é o nosso primogênito de todos. Mas, irmãos, o galardão é individual para cada um de nós, como nós sabemos. Não podemos trocar por coisas mundanas ou coisas míscuas esse direito de primogenitura. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. De fato, irmãos, precisamos ser pessoas que desejam algo mais. Não algo mais ao ponto de exigir do Senhor, mas de buscar. O Senhor já nos deu isso, irmão. Esse direito de primogenitura é nosso. Basta apenas a gente seguir o que o Senhor quer. O Senhor, Ele quer que nós nos importamos com a vontade dEle. Será que a vontade do Senhor é a minha vontade? Ou eu sou egoísta o suficiente de só pensar na minha vontade e a vontade do Senhor fica sempre em segundo plano? Ó Senhor Jesus, que possamos, irmãos, se importar e ter a mesma vontade que o Senhor Jesus tem, que é nos fazer reinar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E nisso, o Senhor, Ele nos convida a participar do relacionamento do Deus triuno. Que esse Deus, nós em outras reuniões já falamos, que é o Deus Pai e Espírito, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Que tenho certeza que não mais nós temos dúvida dessa trindade, que é um só. Amém? Mas mesmo assim, a gente vamos ler rapidamente
João 17, para ficar um pouco embasado essa questão do Deus triuno. João 17. Ó Senhor Jesus, versículo 26. Amém, irmãos? João 17, versículo 26. Senhor Jesus, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda fareis conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, o Senhor aqui ele vem falar que quer que o amor dele esteja em nós, nesse versículo. E vem também comprovar um pouco a respeito do nosso Deus triuno, certo? Ó Senhor Jesus, Deus, irmãos, não convidou anjos nem arcanjos, ele convidou você. O Senhor, ele deu algo a você, como eu já mencionei em outras reuniões, que ele não deu nem a anjos nem a arcanjos, que é o Espírito. Ele deu a você. O Senhor, ele insiste em nos fazer reinar. Isso é maravilhoso, irmãos. Vamos abrir rapidamente em Provérbios 8, 31. Provérbios 8, versículo 31. Amém? Provérbios 8, 31. Provérbios fica logo após de Salmo. Amém? Provérbios 8, 31. Ele fala: regozijando-me no seu mundo habitável, com os filhos dos homens. Ó Senhor Jesus. O Senhor, irmãos, ele quer habitar com os filhos dos homens, que somos nós. O Senhor, ele não quer habitar com anjos e arcanjos. Ele quer habitar com você, irmãos. E nisso, ele quer que a gente só faça uma coisa, irmão. Guardem os seus caminhos. Ó Senhor Jesus, no 32 ele fala: agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Como esse Deus é maravilhoso, né? Irmãos, vamos abrir agora em Mateus 3. Ó Senhor Jesus, procurando e invocando. Mateus 3, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Jesus, irmãos, ele abriu o caminho até a glória. O Senhor, ele foi tipo um divisor de água para a gente chegar até o Pai, né? O Senhor Jesus, quando desceu aqui na terra, sofreu privações, morreu por mim, por você, veio ao mundo sem pecado e voltou para a glória do Pai sem pecado. Ele abriu um longo e vivo caminho para mim e para você. Ó Senhor Jesus, ele veio também nos mostrar, irmãos, que podemos ter um viver santo, que podemos ter um viver de santidade. Basta a gente buscar isso dia a dia, colocar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mateus 3, versículo 17. Fala assim, ó. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E no 17, capítulo 17, versículo 5. Então, quando ele fala aqui: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, porque o Senhor Jesus naquele momento está fazendo toda a vontade do Pai. O Senhor veio à terra não para fazer sua vontade, e sim fazer a vontade do Pai. Assim devemos ser, irmãos. Pensar sempre em fazer a vontade do Pai, cumprir o seu plano e não a nossa. Foi por isso que o Senhor Jesus teve uma vida tão santa perante ao Senhor. Porque ele não viveu para ele,
mas viveu para cumprir o plano do Pai. Amém? Vamos avançar para Mateus 17, versículo 5. Amém? Procurando e invocando. Mateus 17, versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo a nuvem, uma voz dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Isso também, irmãos, mostra também que Deus e Jesus é um só, provando mais uma vez a questão da Trindade, certo? Porque no final ele fala aqui: quem ouve, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Quem ouve ao Filho, ouve ao Pai, porque Jesus e Deus é um só. Ó seu Jesus, ó seu Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, e nessa semana, o Senhor veio nos mostrar 2 tipos de planos. O plano micro e o plano macroeconômico de Deus. Certo? E em base nisso, eu vou estar passando para os irmãos, explicando um pouco a respeito desses 2 planos. Do plano macro e do plano microeconômico de Deus. O plano macro de Deus é muito simples. Já o plano micro, ele já depende um pouco mais de nós, né? Então, é sempre assim, né? Quando envolve Deus e o homem, que tem que haver se intermesclar, nunca é fácil, né? Para Deus, quando é só Deus fazer o mover, é mais fácil. A gente somos mais tendenciosos a desobedecer, não é verdade? O plano macroeconômico de Deus é o plano eterno, né? O plano eterno do Senhor são palavras inefáveis que nos transferem para outra dimensão, né? Então, o plano macroeconômico é o plano eterno. Então, quando falar em o que é o plano macroeconômico de Deus, simplesmente é o plano eterno. É o que o Senhor tem desde o início dos séculos preparado para a gente, que é o milênio, né? Ó Senhor Jesus. Vamos abrir em 1 Coríntios 2, versículo 9 ao 10. 1 Coríntios 2, versículo 9 ao 10. 1 Coríntios 2, 9 ao 10. Mas, como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 2, 9, é rico, né? Que ele fala aqui que o plano do Senhor, né, digamos assim, jamais em nenhum coração humano tem preparado para aquele que o ama. Então, o plano do Senhor ele é tão maravilhoso que o nosso coração não consegue, como eu posso falar, entender o quão é maravilhoso os planos do Senhor para nós. O quanto é glorioso. A gente quando está em espírito, já imaginou quando a gente está no local, um exemplo, louvando, cantando os hinos, agradecendo ao Senhor, a gente se esquece de tudo, a gente se sente num lugar, em outra dimensão, e isso é uma pequena fagulha do que a gente vai ter lá no reino. Então daí você vê como esse plano do Senhor para a gente é um plano maravilhoso, esse plano eterno de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos avançar, irmãos. Ó Senhor Jesus, que hoje tenho certeza que vai ter muitos compartilhares,
Eu vou tentar sintetizar o máximo possível essa palavra de hoje. Amém? Oh, Senhor Jesus. E o plano microeconômico simplesmente é praticar a palavra de Deus. Amém? O que é praticar a palavra de Deus? Ler os livros, ler, orar, ler o alimento diário, fazer a leitura bíblia, enfrentar as dificuldades, a adversidade que o inimigo propõe a gente colocar diante do Senhor e estar sempre fretando, não murmurar, certo? Isso foi uma coisa que o povo de Israel não suportou, né? Ou seja, ele tinha um plano, mas o povo de Israel, em vez de seguir esse plano do Senhor, o plano macro, eles não viam esse plano, só sabiam murmurar, não suportavam, blasfemavam contra o Senhor. Daí a gente sabe o que aconteceu com eles, né? Aquela geração não viu a terra de Canaã, certo? Isso não pode de maneira alguma acontecer com a gente, pois a gente que creu no Senhor, a gente agora tem que avançar de estágio, sair do estágio de tomar leite e comer agora uma comida sólida, que é desfrutar da palavra do Senhor, é praticar a palavra do Senhor. A prática, o plano micro e o macro juntos nos leva ao reino. O plano micro é desenvolver os nossos talentos ao longo da nossa jornada, que junto com o macro, que é o plano celeste de Deus, juntos a gente vai chegar no milênio. Tá vendo, irmão, como é simples? O plano micro é praticar tudo que o Senhor vem nos ensinando ao longo da vida da igreja, para se unir ao plano macro e a gente está no plano eterno de Deus, que é reinar, que é estar no milênio, nas bordas do Cordeiro. Amém? Vamos avançar mais um pouco, né, irmãos? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Após isso, irmãos, o Senhor, Ele quer a nossa glorificação. A nossa glorificação, o nosso fazermos um corpo de glória. Amém? Ó Senhor Jesus, vamos ler Hebreus 2. Começarmos sobre esse assunto um pouco. Hebreus 2, procurando, invocando. Ó Senhor Jesus, Hebreus 2, capítulo 10. Amém? Hebreus 2, capítulo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Irmãos, aqui o Senhor vem nos mostrar que essa glorificação não é fácil. Ele não vem dizer aqui que vai ser mamão com açúcar. Ele vem dizer aqui, irmãos, que vai ser sofrida, que vai haver sofrimentos. E no sofrimento ele vai nos forjar a entrar nessa glorificação. Em nenhum momento, irmãos, o Senhor na Bíblia ele vem falar que é fácil o caminho, né? O Senhor fala que o caminho é estreito, muitos são chamados e poucos são escolhidos, a porta nunca vai ser larga. Então o trabalhar do Senhor sempre vai vir através de sofrimento, mas com Ele venceremos. Com o Senhor tudo vai ser mais fácil. Agora sem o Senhor, irmãos, a gente vai ficar como o povo de Israel, perecendo no deserto, dando voltas, arrodeando e correndo um grande risco de não sermos glorificados. Precisamos, irmão, ser glorificados. Não basta só crer, tem que crer e se aperfeiçoar para reinar com o Senhor. O Senhor está preparando um grupo seleto de vencedores e você está incluso nesse grupo seleto de vencedores.
Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Cristo, quando ele ressuscitou, ele ganhou o direito de primogenitura. Ele se tornou o filho primogênito. Certo? Então, vamos abrir em Atos 13. Atos 13, ali depois de João. Atos 13, versículo 33. 13, 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Esse gerei, ele sai das entranhas do Senhor. Ao ressuscitar a Cristo, cumprir todo o plano de Deus e ele ressuscitar, o Senhor gerou seu filho. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Jesus, irmão, venceu fazendo a vontade do Pai. Ele não venceu, irmão, fazendo as vontades dele. Eu vou descer, eu vou fazer tudo que eu quero. Não. Ele cumpriu o plano de Deus. Ele foi a junção do plano micro com o macro. Isso é o que devemos ser, irmãos. A junção do plano micro com o macro. Não um correr distante do outro. Os dois têm que estar alinhados. Tem que estar colimados, né? A gente já ouviu essa palavra colimados, quer dizer juntos. Alinhado para que a gente reine com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos abrir em Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 15. Hebreus 4, versículo 15. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Em outras mensagens do irmão Pedro Dong, a gente já ouviu ele falando bastante de Hebreu. É um livro um pouco complicado. É um livro detalhado, bem mais detalhado. Então a gente está entrando nesse livro de Hebreus. Temos muito ainda a ruminar, assim como ruminamos bastante o livro de 1 e 2 Coríntios nos últimos dias. A gente está começando a entrar nesse livro de Hebreus, que é um livro maravilhoso, porém delicado, né? Fala da glorificação do Senhor, das revelações de Deus. É muito rico. Vamos avançar. Hebreus 4, versículo 15. 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Repetindo, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Que mostra, irmãos, que o Senhor foi tentado, o Senhor sofreu privações, mas venceu tudo e todos sem pecado. Amém? Vamos abrir em Atos 2. Isso eu estou mostrando, irmãos, que o Senhor venceu e cumpriu o plano do Pai. Amém? Fez a vontade do Pai. Então vamos agora para Atos 2, versículo 27. Atos 2, 27. Ó Senhor Jesus. Atos 2, versículo 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Jesus, irmão, venceu a morte. Ele venceu a morte porque em vida ele cumpriu o plano de Deus, o plano micro e o plano macro de Deus. Nisso ele venceu os grilhões da morte e se tornou santo. E o Senhor não permitiu que ele ficasse na morte. E sim, ele hoje vive. Amém? Ele hoje vive em mim e em você. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O Senhor pôde vencer, irmãos, aquele que é dono da morte, aquele que tem o poder da morte. Jesus venceu o diabo, irmãos. Ó Senhor Jesus. Vamos ler agora Hebreus 2, 14 e 15. Mais uma vez. Hebreus. Não desmarque de Hebreus, que a gente ainda vai ler bastante. Hebreus 2, capítulo 14 e 15. Ó Senhor Jesus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmão, que interessante. Igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. A morte de Cristo, irmão, serviu para destruir os grilhões da morte. Ó Senhor Jesus. E nisso destruiu quem tem o poder da morte, o diabo, como eu acabei de falar para vocês e agora estou a confirmar. No 15 ele fala: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, ao crermos, irmãos, nós não somos mais escravos nem da morte, nem do diabo. Tudo isso foi mérito nosso? Não. Nos mostra aqui que foi o Senhor Jesus que fez tudo isso por nós. Hoje nós estamos desfrutando, irmão. Hoje nós estamos apenas crer e desfrutar. Tudo o Senhor já fez e preparou para nós. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos avançar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e precisamos mais que nunca conhecer e caminhar nos caminhos de Deus. Não basta apenas conhecer. Tem muitas pessoas que conhecem muitos caminhos do Senhor, mas não caminham no caminho do Senhor. Você entendeu que existem dois sentidos bem diferentes? Conhecer e não caminhar, conhecer e caminhar nos caminhos do Senhor. O Senhor, Ele quer que nós conhecemos e andemos nos caminhos dele. Amém? Vamos abrir em Oséias 6, versículo 3. Vamos voltar um pouquinho para o Antigo Testamento. Amém? Ó Senhor Jesus, Oséias. Oséias fica depois de Daniel. Amém? Oséias 6, versículo 3. 6, 3. E lhe disse: Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem sairás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Ó Senhor Jesus, o Senhor, irmãos, vai esperar por você. Ó Senhor Jesus, não é rico, irmão, saber que o Senhor espera por nós, mas espera por nós de todo jeito? Não, irmãos, espera por nós crescido, cheio da glória do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Para conhecer, irmãos, o caminho do Senhor é muito simples. Para conhecer o caminho do Senhor, é só deixar Ele trabalhar em nossas vidas. É só deixar o Senhor ser o Senhor de nossas vidas. E Ele vai nos mostrar, irmãos, o caminho árduo, difícil, mas com Ele a gente vai sair dando risada. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, aprender a conhecer os caminhos de Deus. Amém? Vamos abrir em Isaías 55. Ó Senhor Jesus. Isaías 55.
Isaías, um pouquinho antes ali de Jeremias, amém? Isaías 5:5, versículo 9. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Oh, Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui vem deixar claro, irmãos, que o caminho dele é mais alto que o nosso. Os pensamentos dele, irmãos, são mais altos que o nosso. Então, quando a gente pensa, o Senhor já pensa na frente. Oh, Senhor Jesus. Então, isso aqui é para nós nos mostrar, irmãos, que a gente tem que aprender a conhecer os caminhos de Deus. E isso a gente só aprende comendo da palavra do Senhor, irmão. Não tem outro caminho. Oh, Senhor Jesus. E, irmãos, o segredo para entrar no descanso de Deus é crer e obedecer. A partir do momento que cremos, não temos que murmurar, que procurar picuinhas. Não, crer e obedecer. Só existem esses dois caminhos, irmão. Não existe um terceiro caminho. Se tiver um terceiro caminho, é criado por Satanás. É a armadilha de Satanás, para lhe tirar do foco que é o reino. Então o caminho é simples, crer e obedecer. Oh, Senhor Jesus. A gente, irmãos, não é para a gente ter um coração perverso e cheio de incredulidade e desobediência. Isso custa caro para o nosso espírito. Isso custa caro para a gente. A gente às vezes aprende da forma mais difícil por conta de não obedecer. O Senhor ensina de uma forma bem mais rigorosa. Amém? Vamos abrir em 2 Crônicas 20. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. 2 Crônicas 20. 2 Crônica 20. Oh, Senhor Jesus. Versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Taquel. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estáis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Irmãos, a falta de não crer e a desobediência foi que levaram os nossos irmãos perecer ao sair do Egito, demorar tanto tempo para entrar na terra de Canaã. Na verdade, não entraram. Toda aquela geração não chegou até a terra de Canaã. Porque o Senhor, os caminhos do Senhor, é Ele que dita. É o Senhor que permitiu que... foi para a glória dele que o Senhor permitiu que os soldados viessem atrás dos israelitas, do povo de Israel, para que ficassem seus corpos ali no mar. O Senhor queria que se cumprisse aquilo. Da mesma forma, o Senhor não existiam caminhos mais próximos para chegar à terra de Canaã, mas o Senhor queria que fosse feito assim. E a gente sabe, irmão, que a desobediência do povo de Israel foi que levou os irmãos não entrarem na boa terra, ficarem arrodeando por 40 anos no deserto. E só quem entrou foram 2 pessoas. Até mesmo o próprio Moisés, com sua ira, não entrou na terra de Canaã. Então, irmãos, não existe outro caminho para sermos glorificados. Devemos crer e obedecer. Devemos andar com os 2 planos do Senhor, que é o plano micro e macro, juntos, colimados um com o outro. Devemos aprender e conhecer os caminhos de Deus, a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus.
O Senhor, irmãos, também, Ele nos convida diariamente a termos um relacionamento com Deus Trino. O Senhor não é um Senhor distante, não é um Senhor lá no alto e nós aqui esquecidos, não. O Senhor, Ele quer estar do nosso lado dia a dia. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento à distância. Pode se quebrar a qualquer momento, mas quando você tem um relacionamento íntimo, afinco com o Senhor, Ele não se quebra por nada. Amém? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu vou encerrar por aqui. Tem muito mais coisas a se compartilhar, porém isso eu vou deixar para os irmãos, que os irmãos possam nas suas casas, nos seus pequenos grupos, compartilhar também no nosso grupo do WhatsApp. Eu tenho certeza que foi muito ponto aí para trás e eu não consegui transmitir para os irmãos e que eu quero ganhar agora com os irmãos. Vamos terminar essa reunião orando. Amém? Ó Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma noite. Muito obrigado por mais um desfrutar. Obrigado por saber que o caminho é crer e obedecer. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por nos mostrar um pouco do seu plano macro e microeconômico, Senhor. Por saber que o seu plano macro, Senhor, ó Senhor, já é reto, Senhor. Saber que o seu plano micro, Senhor, é que a gente andemos juntos com esses dois planos, Senhor. E assim entraremos na sua glória, Senhor. Senhor, eu venho te pedir pelos irmãos, Senhor, que estão acometidos pela Covid, que o Senhor traga cura, Senhor. E aqueles irmãos, Senhor, que não pegaram, que o Senhor a proteja, Senhor. Seja com cada um dos irmãos, Senhor. Que o Senhor possa ser com a saúde, Senhor. Que o Senhor possa livrar o mundo, Senhor, dessa pandemia, Senhor. Ó, Senhor, que nossas reuniões presenciais possam acontecer o mais rápido possível, Pai. Que as brasas possam estar juntas, Senhor, para assim o fogo estar mais quente, Senhor. Para assim as chamas estar mais fervorosas, Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus, amém.